Olá, criptomaníacos! Se você entrou nesse vídeo para ficar naquela depressão, curtindo aquele momento negativo do mercado, eu vou te deixar muito infeliz hoje, porque eu estou estranhamente otimista. Mas Guilherme, o mercado está numa queda, o Bitcoin voltou para os 78 mil dólares? Mas é uma sensação de pandemia sem lockdown, uma grande correlação com o mercado tradicional. As ações estão caindo e o Bitcoin também. E geralmente essa correlação ela tem uma curta validade. Os fundamentos do Bitcoin estão perfeitos. As notícias do Bitcoin estão positivas. Então por que o Bitcoin está acompanhando o mercado que ele nasceu para destruir? Lá em março de 2020, na pandemia que tivemos, que durou anos, né? O Bitcoin também acompanhou o mercado em março. Teve uma forte queda de preço. Mas nos meses seguintes, o que vimos foi o Bitcoin multiplicar 20 vezes em relação ao fundo do poço. E eu não sei porquê, eu estou nessa fase agora otimista. Eu estou feliz em plena queda do mercado. Será que eu estou maluco? É o que descobriremos no vídeo de hoje, se você deixar aquele belo like aí embaixo, né, que não custa nada. Não sei como que tá de graça ainda. Vamos começar a cobrar pelo like, hein? Mas por enquanto, aperta o like e se inscreve no canal, caso você seja maluco de ainda não ser inscrito. Ah, mas eu não quero Bitcoin cai, Bitcoin... Não se inscreve não. Não se inscreve não, que é melhor para você. Vamos lá. Essa queda que estamos passando hoje liquidou 620 milhões de dólares de pessoas que estavam long, que estavam apostando na alta do Bitcoin. Para ter uma ideia, essa liquidação é maior do que as liquidações que tivemos na falência da FTX, da FTX, que era a segunda maior corretora do mundo lá em 2022, e também do colapso da Three Arrows Capital e da Celsius também lá no mesmo ano, né? Vocês estão vendo essa linha verde subindo, é o tamanho das liquidações do pessoal que estava apostando na alta do Bitcoin. Agora, esta linha verde alcançou um patamar mais alto. Isso é surreal, porque estamos falando de um momento de mercado de falência, de exchanges gigantescas do mercado, em comparação ao momento de mercado onde o Bitcoin acaba de ser adotado pelos Estados Unidos. Acaba de ter uma reserva estratégica criada nos Estados Unidos. Como que um momento tão positivo no mercado cripto pode ser pior do que o momento dos mais negativos da história? O colapso, a falência de grandes empresas, como por exemplo a FTX. Claro, isso não tem a ver com o Bitcoin. Isso tem a ver com o cenário macroeconômico. Tivemos aí a eleição do Trump e o Trump entra falando em tarifas para outros países, né? China, Canadá, México, vocês vão pagar uma tarifa para a mercadoria de vocês que entra nos Estados Unidos. Isso é uma coisa inflacionária. Vai aumentar o preço dos produtos para as pessoas. Inflação. Inflação gera pânico. Pânico gera o quê? Venda de ações. Então assim está o mercado de ações nos Estados Unidos. JP Morgan caindo 15%, Meta caindo 18%, Nvidia caindo 30%, Tesla caindo 50% e assim por diante. Tudo desabando de forma absurda no mercado americano. Isso gera o medo da famosa recessão econômica. Essa palavrinha que você ouviu pela última vez lá na pandemia de 2020, 2021, né? E qual é o ponto aqui? O que os governos fazem quando acontece uma recessão econômica? Eles precisam ligar a impressora, né? Eles precisam salvar as pessoas, salvar a economia. Então, liga a impressora, imprime dinheiro e, ao mesmo tempo, baixa a taxa de juros para permitir ali que as pessoas tenham acesso a um dinheiro mais barato. Foi isso que alimentou aquela incrível subida do Bitcoin lá em 2020, em plena pandemia. Só que agora, ao contrário de 2020, nós não temos uma pandemia com lockdown. Nós temos agora uma recessão econômica sem lockdown. Ou seja, as empresas continuam produzindo, a economia continua rodando. E o que vai acontecer aqui, provavelmente, pessoal, é que vão acontecer negociações, acordos entre esses países. O Trump foi lá e deu uma blefada, falou, pessoal, olha só o que eu vou fazer com vocês. Eu vou tarifar vocês, e aí o outro país perde, e os Estados Unidos também perde, porque os produtos para os americanos ficariam mais caros. Então não é bom para ninguém.
isso leva a uma tendência de negociação e de acordo, ou seja, o problema que estamos passando deixaria de existir, mas o governo já vai ter baixado taxa de juros, já vai ter impresso dinheiro. Aquilo que alimentou o Bitcoin em 2020 agora vem impulsionado por um acordo econômico que anula essas perdas que estamos vendo. Então existe aqui uma possibilidade de uma explosão incrível nos ativos, tá? Dos ativos de risco, no caso, né? Talvez maior do que o que a gente viu lá em 2020. Tudo isso depende, obviamente, de acordos econômicos, depende dessa impressão de dinheiro, de queda de taxa de juros. Obviamente não é algo rápido, não é algo que vai acontecer na semana que vem, mas é algo que tem um grande potencial. E justamente por isso que eu estou com essa sensação de otimismo extremo. Eu já passei por isso em outros ciclos e eu sinto que a gente tem uma grande oportunidade de acumular neste nível que vocês vão ver que é a mesma coisa que as grandes baleias estão fazendo, tá? Eu acho que elas estão chegando na mesma conclusão que eu, talvez de forma intencional. Tudo isso seja orquestrado justamente para fazer os ativos saírem das mãos aí das sardinhas e migrarem para a mão das baleias. Ah, só uma historinha para vocês. Assim como vocês, quando acontecem algumas quedas no mercado, eu vou lá e compro mais Bitcoin, e compro mais Bitcoin, e o fundo tem alçapão, aí compro mais Bitcoin, o fundo tem alçapão, aí eu compro mais Bitcoin, mas uma hora o dinheiro acaba. Aí hoje resolvi fazer algo diferente. Liguei pro pessoal da minha empresa e falei, vamos converter tudo que tivermos aí de USDT para Bitcoin. Fizemos isso nos 78 mil dólares. E a pergunta do meu financeiro foi, e se cair mais? Eu respondi, se cair mais, você será demitido. Tô brincando. Tô brincando. Na verdade, a minha visão é a seguinte, pessoal. Nós já caímos muito. Portanto, eu não vejo muito mais para onde cair. Podemos cair? Podemos cair. Por exemplo, podemos cair 10 mil e chegarmos aos 69 mil dólares lá de 2021. O topo de 2021, né? Olha só, que queda grande, né? Mas ela está somente 10 mil dólares de onde estamos. Então, assim, o risco-retorno já começa a ficar interessante. Mesmo se a queda continuar. Já olhando para cima, a distância que a gente está ficando do topo de 110 mil dólares, mais ou menos, né? Já começa a ser uma distância considerável. Portanto, a oportunidade começa a crescer, que é o contrário da situação que a gente tinha em 110 mil dólares. Estavam todos querendo comprar muito Bitcoin, ali eu já estava pisando no freio, porque, para mim, as saídas eram 150. 110 para 150 já começa a ficar com um risco-retorno já reduzido. Então, assim, já começa a ser muito arriscado, né? Comprar Bitcoin naquele patamar. Agora é o contrário daquilo, pessoal. Nós estamos muito longe do topo e muito próximos de um fundo, seja lá qual for. O Bitcoin não vai cair para 10 mil, o Bitcoin pode cair para 69, pode cair para 50, mas o fundo está próximo de onde a gente está. Por isso que eu olhei para a empresa que faz investimentos de longo prazo e falei, é interessante fazer uma conversão do que a gente tiver de caixa da empresa para BTC nesse momento. Mas como eu falava, o problema do Bitcoin está sendo o mercado tradicional. O medo, o pânico de uma recessão. Esse gráfico explica isso para vocês. Notem aqui o volume de put options, né? Você tem put options e call options. Aqui o put options é o quê? É a proteção do S&P 500. As pessoas estão achando que o mercado vai desabar, as ações sul-americanas vão desabar e por isso compraram aqui essa proteção em quantidades de níveis históricos aqui, como vocês estão vendo, né? Muito maiores, por exemplo, do que a gente teve lá na pandemia em 2020. Olha aqui, em cinza, né? Vocês estão vendo justamente a pandemia e 2008, na outra crise, como foi muito abaixo do nível que a gente está agora. Então a gente está vendo um sentimento de incerteza, de pessimismo, que não está ligado ao Bitcoin, está ligado ao mercado tradicional, como aconteceu na pandemia de 2020. E isso só foi negativo para o Bitcoin ali no primeiro mês, no primeiro momento, no curtíssimo prazo. Depois a gente viu uma grande reversão. Agora, leva algum tempo, como levou nesse ciclo toda vez que o Bitcoin furou a média de 200 dias. Tá? Foi para baixo da média de 200 dias, como o gráfico está mostrando para vocês. A média de 200 é essa linha amarela que vocês estão vendo aqui. E notem que essa não é a primeira vez que a gente vem
para baixo dessa linha amarela. Essa é a terceira vez nesse ciclo, tá? E toda vez que a gente foi para baixo dessa linha amarela, levamos aqui uns bons dias, né, umas boas semanas para o Bitcoin conseguir se recuperar e voltar para cima da linha amarela e aí sim ter um mega impulso que sempre levou ele a uma nova alta histórica. Então, estamos entrando nesse mesmo processo, o Bitcoin acaba de romper a média de 200 e pode ficar aqui, ó, se a gente copiar o movimento anterior, ele pode ficar aqui um bom tempo, como essa linha rosa aqui simulando, né, aconteceria. E ele pode, inclusive, vir testar esta mancha aqui, esse suporte que vocês estão vendo, que é aquele suporte lá de trás de quando a gente bateu a alta histórica de 72 mil dólares, né? Não conseguia romper. E, por sinal, 72 mil dólares está colado na alta histórica, na resistência histórica lá de 69 mil dólares de 2021. Várias vezes ao longo da história o Bitcoin foi batendo 69 mil dólares. Então, quer dizer, temos ali um mega suporte. Essa região entre 69 e 75 é um mega suporte histórico, tá? E é justamente onde o Bitcoin poderia lateralizar aqui durante algumas semanas antes de voltar para cima da linha amarela, da média de 200, e aí sim fazer uma nova corrida até a nossa alta histórica atual de 109 e quem sabe rompê-la buscando ali patamares maiores até o final do ano. Ainda comparando com essa última visita que tivemos abaixo da média de 200 lá em 2024, lá no ano passado, vocês estão vendo na tela aí exatamente isso, né? A linha verde é a média de 200, estamos vendo o preço do Bitcoin abaixo dela, assim como aconteceu lá em 2024 aqui. A linha vermelha já é a média de 50. Vocês percebem que nos dois momentos tivemos um topo duplo, lá em 2024, ó, marcado com esse sorrisinho ao contrário aqui, né? Topo duplo em 2024, gerando uma queda como é comum. E também tivemos um topo duplo agora, batendo lá em 108, 109 mil dólares, né? Então, duas vezes batemos nessa região e depois acontece a queda. Notem que a recuperação lá em 2024 acontece justamente após um fundo duplo. O preço vai na mesma região nas duas vezes e após o fundo duplo, que é o contrário do topo duplo, né, acontece uma disparada de preço que traz o preço finalmente para cima da média de 200. Agora, pessoal, se a gente quiser dar uma olhadinha aqui, a nossa maior probabilidade de recuperação rápida é exatamente esta queda atual de hoje, que nos trouxe até os 78 mil dólares, parar por aí. Por quê? Porque a queda anterior, o fundo anterior, lá do dia 28 de fevereiro, foi exatamente 78 mil dólares. E hoje também fomos para 78 mil dólares, né? Na verdade, chegou a 77 alguma coisa, mas enfim, tecnicamente é a mesma região. Então, estamos até o momento num fundo duplo, como aconteceu em 2024. Se isso aqui se confirmar, e eu vou explicar para vocês como é que a gente confirma isso, aí sim a tendência é de uma rápida recuperação. Então, o que é a figura gráfica fundo duplo? O fundo duplo nada mais é do que o contrário do topo duplo, que foi exatamente o que nos derrubou. Ela é uma figura de reversão altista, ou seja, quando acionada, reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Porém, atenção, o fundo duplo só é acionado quando o preço rompe a linha de resistência feita entre os dois fundos. O que eles estão falando? Trazer o gráfico para vocês, está aqui o gráfico, tá, de exemplo. Então temos uma tendência de baixa, como estamos passando agora, né? E aí, após a primeira queda aqui, que no caso foi aquela primeira vez no final de fevereiro que batemos em 78 mil dólares, o preço sobe, ele se recupera, como aconteceu, né? Encontra aqui uma resistência, nesta linha tracejada azul, volta a cair para a mesma região, que é exatamente o que vimos hoje, voltar para os 78 mil dólares. Nada está confirmado ainda. O que confirmaria o fundo duplo? O preço voltar a se recuperar agora e romper esta linha azul, romper esse topo intermediário, né, entre os dois fundos aqui, para a gente confirmar o fundo duplo e aí sim uma tendência de disparada, que pode acontecer inclusive dessa forma aqui, ó. Rompe a linha azul, rompe a resistência, volta para testar ela, tá, como suporte, e aí confirmando, dispara. Portanto, retornando ao nosso gráfico que estamos falando, tivemos essa queda aqui, que fez o fundo nos 78 mil dólares, uma subida muito forte na sequência, que encontrou a resistência da linha vermelha, da média de 50, até onde foi essa subida, Guilherme? Ela foi até 95 mil dólares. E aí o preço volta a desabar para os 78 mil dólares.
Portanto, só confirmaremos esse possível fundo duplo se o preço eventualmente romper os 95 mil dólares, que parecem muito distantes agora, como pareciam após o primeiro fundo, né? Quando batemos 78 mil dólares, 95 estava muito distante. Mas vocês percebam que em 2 dias após esse fundo, já voltamos para 95 mil dólares. Então, pessoal, enquanto não rompermos 95 mil dólares, não teremos a confirmação do fundo duplo. Mas eu afirmo para vocês, a nossa maior chance de uma recuperação rápida é justamente com a confirmação de um fundo duplo. Ainda no gráfico diário, eu quero trazer aqui para vocês diversos fatores que me fazem acreditar que o fundo não está distante. Notem aqui no gráfico diário que nós temos uma linha tracejada neste gráfico que vem aqui desde 2023, né, até agora. E sempre o preço vem encontrando suporte nesta linha tracejada no fundo local, né? No fundo do poço local, ele sempre encosta, como aconteceu em 2023, como aconteceu em 2024 e como estamos muito próximos de encontrar agora em 2025. Outra coisa, estão vendo aqui no canto 0,382? É a retração Fibonacci, que foi exatamente o fundo do poço do ano passado. Olha onde termina a queda. Estão vendo uma linha aqui amarelinha? Então, aqui foi onde terminou a queda no ano passado, tá? E olha onde está passando esta linha do 0,382 da Fibonacci, a linha amarelinha aqui, exatamente no ponto que estamos agora, pessoal, ou seja, ao redor de 80 mil dólares. Chegamos até a vir um pouquinho abaixo dela. Se a gente rompe o 0,382 da Fibonacci, a gente vai para o meio da Fibonacci, o 0,5 que está verdinho aqui. Tá vendo uma linha tracejada? Coincide com o que, pessoal? Coincide justamente com a resistência que a gente teve dos 72 mil dólares, que é muito próximo também à resistência dos 69 mil dólares, tá? Que eu falei para vocês que é, no caso agora, o suporte mais forte que a gente pode ter. Estamos também muito próximos dessa região. Então não vejo como cair muito além disso. Soma-se a tudo isso o suporte desta linha azul aqui. Que linha é essa, Guilherme? É um indicador, uma média de 1 ano. Sim, é a média de preço de 1 ano, que também, olha só, sempre marca fundo do poço. Marcou lá em 2023 muito próximo do fundo do poço local e marcou perfeitamente também em 2024, ano passado, o fundo local. Estamos, como vocês podem ver, muito próximos dessa linha, que está um pouquinho acima do 0,5 da Fibonacci, ou seja, um pouquinho acima da região ali de 71, 72 mil dólares. Portanto, para mim, estamos vendo aqui no gráfico semanal exatamente o que vimos nessas duas oportunidades anteriores. Uma em 2023, abaixo da linha roxa, que é o EMA 21 do semanal, e também aqui abaixo da linha roxa no ano passado, né, em 2024. E agora também estamos abaixo dessa linha roxa. Notem aqui que em 2023 levamos 6 semanas abaixo dessa linha, tá? Então 6 semanas de lateralização numa situação ruim, né? Nossa, o preço está desabando, só que ele lateraliza abaixo da linha. E aqui em 2024, ano passado, 10 semanas, pessoal, brigando aqui abaixo dessa região do EMA 21. E agora nós estamos entrando na segunda semana abaixo do EMA 21, tá? Então, já passamos por isso no passado, é uma região incômoda, eu sei que quem está muito comprado em cripto se sente mal, sente como se o mundo estivesse acabando, vai tudo para zero, mas não é assim que funciona, pessoal. Essas são correções fortes, todas essas correções aqui foram superiores a 20%, e agora também estamos numa correção de 28%, né? Que é uma sensação ruim, mas como eu falei para vocês, que está atrelada não ao mercado cripto, não ao Bitcoin, está atrelada ao mercado tradicional. E essa correlação, ela segura por um tempo, mas ela não tem como segurar eternamente. Uma hora ela quebra, como quebrou na pandemia em 2020. Já quando eu abro o gráfico mensal, continuamos com a mesma tendência intacta. Lembram que eu trouxe para vocês esses triângulos aqui? Cada triângulo representando um dos ciclos, né? E eu falei para vocês o quê? Sempre acontece do preço retornar até a média de 10 meses, essa linha vermelha. E olha só, voltamos nessa queda exatamente para tocar, tá? Na linha vermelha. Estão vendo aqui isso, tá? Exatamente na linha vermelha. Beliscou ela e voltou a subir. Estamos em 79.500 dólares agora. Então não tivemos nenhum rompimento desse padrão aqui no gráfico mensal.
E assim como eu converti o caixa da minha empresa para Bitcoin, Michael Saylor, da Strategy, decidiu fazer o mesmo, né? E aumentar a posição dele em Bitcoin no meio da queda. Strategy de Michael Saylor vai levantar até 21 bilhões de dólares para comprar mais Bitcoin. Realmente, o cara não para de comprar. Mas será que ele é maluco? Ou será que ele está vendo essa queda como uma grande oportunidade? Agora, o que quase ninguém está observando é o tamanho do choque de oferta que esses 21 bilhões podem ter no mercado. Essa estratégia do Michael Saylor, se for implementada em 12 meses, significa que a Strategy vai comprar 150% de todo o Bitcoin minerado pelos mineradores durante todo o ano. Ou seja, toda a oferta de novos Bitcoins que entraram no mercado, a MicroStrategy, no caso a Strategy, né, agora, não vai comprar somente isso. Vai comprar isso mais 50%. 150%. Ou seja, não tem Bitcoin suficiente. Estamos falando somente de uma empresa, pessoal. Uma empresa comprando mais do que toda a oferta gerada por novos Bitcoins minerados. Portanto, como de costume, esse é um pânico que afeta as sardinhas. Claro, as sardinhas são mais afetadas por recessões econômicas. Elas não têm dinheiro. Logo, se começa a apertar, elas vão vender aqueles ativos que são mais arriscados para comprar o feijão, a batata, o leite das crianças. Olha um gráfico aqui, o preço do Bitcoin é a linha branca, e agora o Bitcoin está caindo, né? Mas ao longo da queda, o que está acontecendo? As sardinhas, que são aqui, ó, o investidor do varejo, essa linha meio laranja aqui, desabou. Ou seja, são as sardinhas que estão vendendo de forma extrema aqui, né? Desesperadas vendendo os seus Bitcoins. Enquanto isso, as baleias, os grandes investidores, que é a linha roxa, o que eles estão fazendo, pessoal? Olha aqui a diferença, né? Eles estão comprando, eles estão acumulando nessa queda. O grande investidor, a baleia, não precisa do dinheiro do investimento para viver. Não, o cara já é milionário, então não importa para ele. Ele olha para essa queda como oportunidade. Ela pode ser até mesmo manipulada. Ela pode ser intencionalmente feita justamente para que eles possam acumular a quantidade do ativo muito mais rapidamente do que seria natural. Então gera um pânico no mercado, as sardinhas vendem de forma absurda, enquanto as baleias estão acumulando como nunca antes na história. Será que as baleias sabem de algo que a gente não sabe? Para mim, elas estão se guiando pelo M2, pela liquidez global. Não só elas, né? Se você olhar o gráfico do Bitcoin em comparação ao gráfico do M2 atrasado em 3 meses, vocês vão ver exatamente a mesma formação. Os mesmos movimentos ao longo de todo o ciclo do Bitcoin. Estão vendo aqui? Olha só, o M2, no caso, é a linha verde, tá? Ele está atrasado aqui em 3 meses, e o Bitcoin é a linha azul. E notem aqui como o Bitcoin nessa queda está exatamente chegando nesse fundo local do M2. Ou seja, a liquidez ela foi reduzida e o Bitcoin, por estar atrasado, está fazendo esse movimento agora. Mas, como vocês podem perceber aqui embaixo, em algum ponto em abril acontece a reversão. Ou seja, o M2 já disparou e o Bitcoin teria que em abril, em algum ponto em abril, voltar a subir. Se ele continuar acompanhando o M2 como acompanhou ao longo de todo o ciclo, veríamos uma recuperação do Bitcoin a partir do mês que vem. Isso deixaria a gente perfeitamente alinhado com halving Fibonacci, os Fibonaccis do halving. Vocês vão perceber aqui nesse gráfico que a gente tem 2 picos em cada ciclo, tá? Um primeiro pico que acontece quando o preço atinge 0,236 da Fibonacci, a linha verde aqui na vertical, tá? Esse é o momento onde temos o primeiro pico. Depois o preço corrige forte, né? Geralmente tem uma correção forte. E aí acontece uma subida mais forte ainda, né? Na vertical para atingir o pico final. O topo de cada ciclo, que é esta bola vermelha, essa linha vermelha, que acontece quando a gente atinge 0,382 da Fibonacci em cada um desses ciclos, né? A partir do halving. E, pessoal, faltam aqui 21 dias para a gente atingir o ponto projetado, né, comparando aos outros ciclos, para esse primeiro topo do Bitcoin. Ou será que o topo foi aqui nos 109 mil dólares, né? Foi um pouquinho antecipado. Pode ter sido também. O que importa para a gente é normal, justamente nessa época, estarmos nesse momento aqui de próximos de um primeiro topo.
correção forte, e aí temos uma disparada de preço para um segundo topo. Notem que nos ciclos anteriores, a distância de um primeiro topo para o segundo topo é de 6 a 7 meses, tá? Abril de 2013 para novembro de 2013, junho de 17 para dezembro de 17, abril de 21 para novembro de 21. Portanto, se tivermos aqui o primeiro topo em março de 2025, a tendência seria o topo final, o maior topo do ciclo, acontecer em outubro de 2025, 7 meses após o primeiro topo. Agora, padrões existem para serem quebrados. E eu consigo provar isso para vocês até com a minha perda, né, que eu tive recentemente. Tá aqui a minha conta na QuantFury, abrindo para vocês a minha posição long, que eu tinha aberto lá em 91 mil dólares, como vocês estão vendo aqui. Abri uma posição de quase 40 mil dólares, estão vendo? Apostando na alta a partir de 91 mil dólares. Por quê? Porque eu sempre falei para vocês, como eu estava ganhando dinheiro, existia um canal que ia dos 90 aos 110 mil dólares. Sempre que o preço se aproximava do fundo do poço, o fundo do canal, 90 mil dólares, eu comprava mais, porque a tendência era subir a partir dali. Então isso funcionou durante várias semanas, até que não funciona mais. Um padrão que fica muito óbvio, ele vai ser explorado pelo mercado até que ele deixa de funcionar. As pessoas se antecipam esse movimento e logo ele não vai acontecer. Foi exatamente o que aconteceu nesse momento aqui. Ao invés de continuar subindo, afundou e eu fui liquidado em 87.800 dólares, né? Perdendo aqui, ó, pessoal, estão vendo quase 2 mil dólares, né? Uns 10 mil reais nesse momento, uma perda aqui de 4,45%. Então, assim, pessoal, eu perco dinheiro porque eu estou seguindo padrões. Funcionou diversas vezes, mas até que tem um momento que não funciona. Pode acontecer algo fora do padrão nesse ciclo? Pode, como aconteceu. Por exemplo, tivemos uma alta histórica antes do halving, pela primeira vez na história. Fora do padrão, ninguém esperava. Mas aí foi para o lado positivo, né? E pode acontecer também para o lado negativo. O que eu quero mostrar para vocês é que, na grande maioria das vezes, acontece parecido, acontece igual, como vem acontecendo, por exemplo, os testes ao longo desse ciclo de alta. E quantas vezes você comprou nas correções maiores que 20% nesse ciclo? A grande maioria não comprou, por medo. E é justamente por isso que o preço médio dessas pessoas está lá em cima, próximo da alta histórica. Essas pessoas estão revoltadas porque o preço médio delas está muito alto. Elas não estão fazendo como Michael Saylor, que fica recorrentemente baixando o preço médio dela. Não, elas aumentam o preço médio. Elas sempre compram topo. E aí está o problema. Olhe para isso como oportunidade, pessoal. O preço recuando quase 30% num ciclo é muita coisa. Não tem como recuar muito mais. Pode recuar? Pode. Pode chegar em 69? Pode. Mas a distância de 69 para 79 é 10K. É quase nada. Agora, para cima, a distância está ficando cada vez maior. Principalmente se a gente considerar que o topo desse ciclo esperado não é 109 mil dólares. O topo esperado é, sei lá, 150, 200. Então, essa é uma oportunidade que você tem. Por isso que eu converti o caixa da minha empresa. O Michael Saylor está convertendo o caixa da empresa dele para BTC, assim como várias baleias. Agora, se você quiser seguir sardinha, provavelmente você continuará sendo uma para sempre. Quem tiver interesse em comprar Bitcoin, criptomoedas ou qualquer ativo do mercado, aqui embaixo tem o link da QuantFury, sem pagar taxa, pessoal. Não paga taxa para comprar, nem para vender nenhum ativo, tá? E aqui embaixo também tem um QR Code para você ler com seu celular e cair na QuantFury com várias vantagens que só consegue aqui no canal Criptomaníacos. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.